As urnas são absolutamente seguras. Eu já vivi o tempo da cédula e o tempo da urna. Muito melhor o tempo da urna. Ninguém contesta, até hoje ninguém descobriu uma fraude, nada disso. É história de quem está pensando que pode perder. Não, eu entendo que a democracia no Brasil está consolidada. Existem uns arroubos antidemocráticos, mas eles não superarão as estruturas democráticas e institucionais existentes e que funcionam. Funcionam, às vezes, deixando a desejar, mas estão aí preservando a democracia. Eu acho que a gente não pode perder a esperança no Brasil, não é verdade? Eu não considero que os candidatos na frente sejam bons candidatos, pela experiência já vivida. Eu sou entre votar na Simone ou no Luiz Felipe Dávila. Um bom candidato teria sido o governador do Rio Grande, o ex-governador O Eduardo Leite. Eu acho que era a mudança geracional que o país está precisando. Os políticos mais antigos, os que tinham liderança, já não existem mais. E os novos antigos não têm nenhuma liderança e não estão levando o país para o rumo certo. Eu acho que o Brasil vive uma desorganização institucional. Precisava de alguém que tivesse muito respeito e credibilidade, que colocasse cada poder dentro daquilo que lhe é incumbido na Constituição, sem um poder avançar no espaço do outro. Mas não acredito que os atuais candidatos que estão em melhor posição, se eleitos, conseguirão fazer isso. Não, eu acho que não me cabe manifestar, é um voto pessoal, não é? Mas em Santa Catarina o senhor anunciou o voto no Jean e no Colombo, né? É, porque eu tenho convicção de que os dois são os melhores. Então não tenho nenhuma dúvida em afirmar o meu voto. Agora, eu vejo como mais preparados a Simone e o Luiz Felipe. Vou ver quem tem mais chance, na época oportuna eu decido o meu voto. Mas meu voto é pessoal hoje. Olha, eu espero que os fantasmas desapareçam, mas eu vejo uma situação ainda muito difícil. Além dessa desorganização institucional, nós temos um risco fiscal evidente, porque as medidas adotadas, eu não sou contra elas não, porque nós temos um grande desequilíbrio social, mas não há uma previsão adequada para o cumprimento financeiro dessas medidas. Então nós temos um problema fiscal que o novo presidente vai ter que enfrentar ali para abril, maio. É mais uma dificuldade. E, de outro lado, tem uma dificuldade política, que hoje tem uma arapuca do Centrão. E o Centrão irá com o presidente que lhe oferecer as condições que ele deseja. Lamentavelmente, nós não tivemos um corte no chamado orçamento secreto, que são as emendas de relator, que é uma tristeza isso.
porque é uma invasão de poder e coloca-se o dinheiro de forma sem estar programada, sem ter realmente projetos e muitas vezes com má intenção. Não, eu não vejo por que as urnas são absolutamente seguras. Eu já vivi o tempo da cédula e o tempo da urna. Muito melhor o tempo da urna. Ninguém contesta, até hoje ninguém descobriu uma fraude, nada disso. É história de quem está pensando que pode perder. Não, eu sou um homem educado. E as pessoas com quem eu tenho relação, eu trato bem. O Zé Disseu foi presidente do PT quando era presidente do PFL. E nós tínhamos que ter um contato educado, adequado à democracia. Ele chegou em Florianópolis, estava hospedado no meu prédio, disse que gostaria de me visitar, eu convidei para ir à minha casa. Isso é um gesto de educação política. Qualquer outra interpretação é muito miúda, é para a cabeça que não entra nada. A notícia surgiu 2 meses depois. Então a intenção era fazer confusão. Eu tenho uma posição anti-PT histórica. Não é? A minha posição anti-Lula é histórica e continua sendo e continuará sendo, porque eu discordo completamente dos métodos dele. Agora, isso não significa que eu não possa conversar com alguém do PT. Eu acho que a educação política precisava ser aprendida por muita gente por aí. Não torne o seu adversário inimigo, porque ele pode ser o seu companheiro de amanhã. Eu entendo que o Espiridião já foi governador, já teve a sua oportunidade, tem um mandato de senador a cumprir, então a sua missão ela deve ser continuada no Senado. O mesmo se aplica ao senador Jorginho Melo, que também está com um mandato em curso que deveria cumprir e não procurar outro caminho. E o Jean é um vitorioso. A sua gestão em Florianópolis foi uma coisa extraordinária. Está na hora, é mais jovem, tem mais força, tem vontade de trabalhar. Ao contrário do atual governador, que não gosta de trabalhar, não respeita a comunidade catarinense, joga dinheiro pela janela porque não tem projeto, nem sabe aplicar, e está lá, né? O nosso hospital de Itajaí, sem que se fizesse nada. E ainda ameaçaram fazer um contrato duvidoso de um hospital de campanha que boa hora foi barrada, mas que o governador queria fazer. Não pretendo, não. O meu compromisso é com o Jean, tenho certeza que ele irá ao segundo turno e vai ser o governador de Santa Catarina. E a nível nacional? E ele tem um compromisso que eu considero muito sério, que é não concorrer à reeleição. A reeleição é um mal político. Os governantes, em vez de olhar a administração, olham a sua reeleição. E esse compromisso, para mim, dele é o suficiente para mostrar o desejo de acertar, o desejo de ser um grande governador. Quanto a nível federal, eu não trabalho sob hipóteses.
que sim, isso ninguém pode negar, mas isso é histórico. Antes do meu pai ser eleito em 30, depois em 35 prefeito, ele já tinha sido vereador. Mas os meus tios e os irmãos da minha mãe, o Marcos Conde foi prefeito vários anos em Itajaí. O Adolfo foi governador do estado, o Vitor, ministro de Viação e Obras Públicas, todos ligados a Itajaí. E esse sentimento ninguém vai nos tirar. Não sinto nenhuma frustração. Fui governador, acho que fiz um governo bom, com obras em todo o estado. Consegui fazer e dar o exemplo que não foi seguido recentemente, de enfrentar uma paralisia infantil trazendo o Dr. Seide de Santa Catarina. Tive coragem para enfrentar os distúrbios feitos pelo presidente Figueiredo aqui em Florianópolis. Não me arrependo de nada. Não fui eleito governador, porque a maioria não quis, e eu tenho que, como democrata, respeitar. Mas me orgulho da minha ação como senador, acho que contribuí de forma decisiva para a transição democrática, uma transição que se deu sem ódio, sem mortes, sem feridos, e que trouxe ao Brasil a democracia de forma completa. Sou um homem realizado, politicamente feliz, olhando com certa intranquilidade quanto ao futuro do Brasil. Eu sou uma pessoa que olha para frente e lembranças ruins já desapareceram. Eu estou com a mocidade, eu deleto. Olha, eu acho uma polêmica estéril, porque, na verdade, eu já disse, existem realmente ações que estão extrapolando aquilo que os poderes devem fazer, um entrando na atividade do outro. Mas isso não dá motivo para que você queira que o Estado democrático seja derrotado e que a gente passe a ter um ditador dirigindo o Brasil. Acho que Santa Catarina atravessou, junto do governo federal, um período ruim, porque o governador, com a sua inabilidade, ele que foi premiado pelo Bolsonaro e se elegeu pelo número e não pelo seu valor, brigou com o Bolsonaro. E mesquinhamente Santa Catarina saiu do mapa das obras. Veja o aeroporto de Navegantes. Isso tudo tem que ser avaliado agora que nós estamos nesse período eleitoral. Então eu entendo que o governador do estado ele tem que ter uma convivência amistosa e produtiva com o governo federal. Ele não pode se afastar. Eu nasci numa casa antigetulista. Meu pai foi eleito governador em 50, o Getúlio presidente. Ele foi procurar o Getúlio, foi conversar. Por quê? Porque Santa Catarina não pode ficar se metendo em picuinhas locais. Temos que ser abertos, nós temos que avançar. E por isso é que eu confio que isso tudo vai mudar com a eleição do Jean Loureiro. E espero que o Paulinho se eleja também para poder ajudar
essa tarefa e Santa Catarina voltar, no caso de Brasília, com o Raimundo, com o Paulinho, à mesa das decisões nacionais, independentemente de quem seja presidente. Santa Catarina em primeiro lugar. Não tem motivo, é uma questão de enxergar, não é? Eu acho que quem não enxerga que tem que se dar espaço para as novas gerações acaba sendo afastado pelo eleitor da política. Eu saí, deixei de ser candidato, quem entrou no meu lugar foi o Raimundo Colombo. Se elegeu senador, se elegeu governador, se reelegeu governador. Se eu não tivesse aberto espaço a uma pessoa bem mais jovem, isso não teria acontecido. Eu me filiei ao PSD em função da candidatura do Paulinho. Mas o senhor não pretende mais concorrer? Não. Eu tenho consciência das limitações da idade. E o senhor tem o sonho de ver o seu filho ser seu sucessor na política? Não, ele é o meu sucessor na política. Não é? Agora, eu desejo a ele sucesso. Não é fácil. O caminho da política é um caminho sempre cheio de obstáculos. Mas se comportando bem, tendo credibilidade, agindo, trazendo recursos, cumprindo o seu papel, ele poderá ter um futuro ainda maior do que hoje. Olha, eu acho que Itajaí é uma cidade importantíssima, bem diferente de Itajaí da minha infância. Hoje, o porto de Itajaí ele se tornou um polo realmente que deu um crescimento à cidade muito grande. Houve uma expansão, bons empresários. Itajaí de hoje é uma cidade respeitada e que todo mundo gosta, eu especialmente.